Estava mais votada nas eleições de 2018, Beatriz Cerqueira foi neste ano a segunda mais votada no estado na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa. Foram 96 mil votos em 18 e neste ano, mais que o dobro disso, quase 250 mil votos. Ela é professora de ensino fundamental da rede pública do estado, liderou a representação sindical no estado, estando à frente da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, e do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, Sindiut, tem 44 anos e vai para o seu segundo mandato. Itatiaia agora dá sequência nas entrevistas com políticos mineiros eleitos, ouvindo hoje a Beatriz Cerqueira, do PT. Boa tarde, deputada. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui com vocês. Deputada, a nossa entrevista, esses nossos encontros têm o objetivo de serem propositivos, então eu quero começar perguntando à senhora qual que é a sua principal proposta, seu principal eixo de atuação, de que forma a senhora pretende contribuir com o crescimento de Minas na Assembleia? Bem, eu posso dividir em duas questões. A primeira, a pauta da educação, que é uma pauta central que me levou à Assembleia Legislativa em 2018, uma pauta essencial que interessa a toda a população. Uma educação pública de qualidade. E um segundo ponto é o enfrentamento aos grandes empreendimentos minerários no estado. Isso tem repercussão na nossa qualidade de vida, isso tem repercussão na diversificação da matriz econômica do estado. Nós não podemos continuar a ver nossas serras sendo destruídas e, periodicamente, barragens rompidas, levando a vida e o direito de viver, né, com dignidade das nossas comunidades. Deputada, levando em conta esses dois eixos, então, mineração e educação, ou outros que a senhora queira citar, vamos fazer um exercício de memória sobre o seu primeiro mandato. Como que você pode fazer um balanço para a gente? Foi produtivo? Foi mais difícil do que você esperava? Conseguiu passar projeto? Não conseguiu? Bom, acho que um aspecto importante do parlamento é a fiscalização, né? O parlamento não é puxadinho de governo, parlamentar não tem a função de distribuição de dinheiro público via emendas secretas. Então, eu cumpri essa tarefa de fiscalização em relação às políticas relacionadas à educação. Presidi a Comissão de Educação por 4 anos e a comissão foi uma comissão que pautou a vida da educação em Minas Gerais. Pautou tanto e de forma tão propositiva que sempre incomodou o atual governo do estado. Então, a fiscalização, o dinheiro público, precisa ir para a escola pública. Então, nós fizemos permanentemente esse processo de fiscalização. A discussão de orçamento. O orçamento é importantíssimo na vida da gente, se discute pouco. O orçamento, se discute mais despesa, né? A própria pauta do regime de recuperação fiscal, o governo do estado tentou nos forçar a discutir corte de despesas enquanto a gente quer discutir orçamento. Então, na pauta da educação, em todos os anos, fomos propositivos, apresentamos emenda ao orçamento no que se refere à valorização dos profissionais, ao pagamento do piso salarial, à área da ciência e da pesquisa, através da nossa FAPEMIG. Tentamos sempre impedir que o dinheiro público fosse para fins privados, né, que é uma proposta do governo Zema de privatização da educação e também da saúde. Então, foram áreas que concretamente nós atuamos. Tenho mais de 200 proposições na Assembleia, entre projetos de lei complementar e PECs. Evidente que esses projetos, por serem exatamente a defesa do que é público, a defesa do dinheiro público ficando a serviço da população, são projetos que o governo do estado sempre tentou impedir que avançasse. Mas nós temos algumas proposições importantes, como, por exemplo, fugindo da área, dessas áreas, né, que nós estamos conversando. É de minha autoria a constituição do Polo Agroecológico do Sul e Sudoeste do estado. Isso é importante porque fortalece a agricultura familiar, fortalece a alimentação com alimentação saudável, aquilo que chega na nossa mesa, uma forma de viver que é pela agroecologia. Também é da minha iniciativa uma política estadual em relação à ciência na escola, no momento em que a gente viveu tanta negação, né, daquilo que é importantíssimo para a sociedade, que é a ciência, ter uma proposição aprovada exatamente como uma política estadual em relação à ciência no estado, no ensino médio, foi importante. Fizemos a fiscalização e o acompanhamento de todo o plano estadual de educação. Ninguém tem que inventar a roda. A sociedade organizou e definiu qual é o plano da educação para Minas Gerais. Aprovado na Assembleia Legislativa e nos cumpriu essa tarefa durante 4 anos, a fiscalização. Também fizemos muita defesa da educação infantil no nosso estado, que é uma área que teve pouquíssimo investimento, tanto a nível do governo federal e do governo do estado, nem se fala, e o governo do estado, inclusive, dificulta
o aumento dessa importante política pública com os processos de municipalização. Deputada, o governo do estado alega perdas aí na ordem de 3 bilhões de reais, 3 bilhões com a letra B, em razão de mudanças no ICMS dos combustíveis, mudanças que vieram do Congresso Nacional de Brasília para os estados. 3 bilhões é muito dinheiro. Como é que esse dinheiro pode ser recompensado? A senhora vê alguma forma disso ser pactuado na Assembleia? Volta e meia alguns falam em elevação de impostos. A senhora vê essa possibilidade? Qual seria o caminho? Bom, um caminho seria o governo do estado rever essa política absurda de isenções e renúncias fiscais. Você, quando compra alguma coisa aqui no estado, você tem o direito de ter alguma isenção de algum imposto? Você tem o direito de dizer, poxa, esse imposto eu não quero pagar? Você não tem. Hoje, as isenções fiscais, elas são para um grupo seleto, né, de amigos do governo. Nós precisamos rever. Nós batalhamos, e essa foi uma pauta que eu tratei durante todos os anos do nosso mandato, em momentos em que a população precisa mais do Estado, em que nós precisamos de saúde, de educação, de serviços de qualidade, o Estado deveria ter revisto o seu comportamento e não continuado a beneficiar alguns poucos que continuam, que não repassam, inclusive, né? As isenções, elas servem muito mais como um fomento individual e privado para a expansão de negócios privados aqui no estado. Esse poderia ter sido um importante caminho, né? Deputada, como que a senhora projeta esse próximo mandato? Porque a gente está aí com uma reeleição do governador Zema, que vai governar por mais 4 anos, uma modificação também na Assembleia, né? Uma base maior, ao que tudo indica. A gente ouviu aqui o colega da senhora, Bruno Engler, que disse que o PL vai fazer base para o governador na Assembleia. Como que a senhora projeta os próximos 4 anos de relação com o Executivo? Que a gente viu 4 anos passados de bastante embate, né? De reclamações, inclusive do governo do Estado, que muita coisa não passava na Assembleia, que muita coisa foi parada. Como que devem ser esses próximos 4 anos? Eu não diria embates, eu diria uma Assembleia Legislativa que pensa. Nos interessa, enquanto sociedade, e para o fortalecimento da democracia, que a Assembleia seja um puxadinho do governo, que aprove as questões que o governo quer, sem nenhum debate, sem o mínimo debate. Foi importantíssimo a Assembleia não ter abaixado a cabeça e simplesmente ter aprovado o regime de recuperação fiscal. Nós estaríamos numa situação muito pior do que nós nos encontramos hoje em Minas Gerais. Então, eu primeiro acho que, num Estado democrático de direito, a gente precisa pensar num parlamento que tenha a capacidade de pensar, de elaborar e de cumprir a sua função. Quando o parlamento se torna puxadinho do governo, acho que a reclamação do governador foi essa, né? Que o parlamento não foi um puxadinho dele. Tanto é que ele também teve que fazer políticas que ele, como um não político, reclamava, né? Ele fez orçamento secreto, ele fez EMA Plus, ele fez aquelas práticas que são da tradicional política que ele tanto disse que não faria. Então, a questão não é de embate. O governador ficou insatisfeito porque não teve um puxadinho a seu serviço como ele gostaria. Os bolsonaristas sempre foram aliados do governo. Os bolsonaristas ajudaram o governador a aprovar uma reforma da Previdência aqui no Estado, né? Então, eu não me espanto, porque os bolsonaristas já faziam, né? O governo Zema é um governo bolsonarista. Sempre foi, tanto da política em relação a dizer que o vírus precisava viajar e defender a imunidade de rebanho, foi uma postura do governador do estado aqui, não é? Pública, há outras pautas de privatização e de não fortalecimento do serviço público num dos piores momentos que a população mineira e brasileira passaram. Então, não me espanta. Eu tenho e vou trabalhar na mesma perspectiva de um parlamento que funcione como parlamento, que tenha agenda, que tenha proposições, que vote projetos de interesse da população, que o seu orçamento que o orçamento do Estado seja cada vez mais discutido com a população, que as políticas públicas sejam cada vez mais fortalecidas e que a gente continue exercendo esse importante papel de fiscalização. Eu vejo um futuro melhor porque eu acredito na vitória do presidente Lula. E o Lula, presidente, vai olhar para Minas Gerais, coisa que Bolsonaro nunca fez. Não é? Durante 4 anos, ele sempre, as pautas muito mais ideológicas do que as pautas reais para o povo brasileiro e para o povo mineiro. Como Lula tem compromissos com o Estado, já apresentou propostas, disse concretamente que vai dialogar republicanamente com todos os governadores, com os prefeitos das capitais. Então, eu vejo condições melhores de políticas públicas chegando ao Estado e de nós termos melhores condições a partir do Lula presidente, que inclusive
não acontecerá aquilo que o governador Zema tanto deseja, né? Que é a própria adesão ao regime de recuperação fiscal, que não é essa a agenda do presidente Lula, mas o fortalecimento do serviço público que esteja a serviço da população. Obrigado. Recebemos no Itatiaia agora desta quinta-feira a deputada estadual reeleita Beatriz Cerqueira, deputada mais votada nas eleições deste ano de 2022. Ela que vai para o seu segundo mandato na Assembleia Legislativa a partir do ano que vem. Deputada, a gente agradece a visita da senhora, as portas da Itatiaia abertas. Volte mais vezes. Boa tarde. Boa tarde. Me permita só deixar uma gratidão a todas as mineiras e mineiros que nos honraram com esse segundo mandato, 248.664 votos, votados em 852 municípios, e uma votação que não é do ódio, não é uma votação que não é só de enfrentamento ideológico, mas de proposições, de uma política a serviço da coletividade, de mais mulheres nos espaços que decidem a nossa vida. Então, quero deixar aí muito obrigada e colocar o nosso mandato a serviço de todas as lutas. Deputada.